Bem-vindos a esse canal de astrologia. Meu nome é Cristine Essingen. Venho aqui dentro dessa plataforma fazendo um trabalho com vocês, que é um trabalho de acompanhar a lua nova de cada mês, que é um estudo astrológico no qual a gente está identificando qual é a tônica daquele mês. Eu posso colocar assim, é um exemplo que eu gosto de dar quando eu estou dentro do consultório, que é a vida é um rio e a gente é um barco no rio. Então, a gente, como capitão desse barco, a gente também precisa prestar atenção em como se encontra o rio, em como se encontram as águas do rio, né? E o estudo da lua nova é exatamente essa observação constante, vamos dizer assim, né? Uma observação mensal. E nós temos, nesse momento, agora, nós estamos dentro de uma fase de transição bastante importante, porque nós estamos finalizando um ano astrológico, porque o ano novo astrológico, na astrologia, ele inicia quando o Sol ingressa no signo de Áries, fala desse impulso, que é esse impulso de dar início às coisas. Mas nós estamos dentro de um ciclo. O zodíaco ele é formado por 12 ciclos. E dentro de um caminho de completude, nós damos 12 passos para nós podermos dar início a um novo ciclo. Então, nós estamos dando o 12º passo para dar o primeiro. E nós temos um estélio, um alinhamento planetário com importância, com significado astrológico que ocorre dentro dessa lua nova. E essa ênfase que acontece desse estélio aqui no signo de Peixes, ela é uma ênfase em que ela traz assim uma força muito proeminente para todos nós do inconsciente coletivo. E o ascendente aqui, ele está em Escorpião, que é um signo de água, mas ele é um signo de água investigativo, depurativo e curativo. Então, dentro desse período, que é 27 de fevereiro até 29 de março, nós estamos dentro de um momento onde nós estamos encontrando partes de nós mesmos refletidos, tanto no mundo externo, como nas nossas memórias, como em situações dentro da nossa família. E isso é um grau de subjetividade que a gente precisa ter aqui uma certa inteligência emocional para poder lidar com esse mês. Existe essa presença muito grande do inconsciente coletivo. E o que é isso, né? A presença do inconsciente coletivo na nossa vida? É a influência que nós vamos ter de padrões mentais que estão no astral, e de movimentos coletivos. Existem muitas pessoas que estão mobilizadas com situações que são de política mundial, de mudanças dentro da própria geopolítica, e isso tudo traz uma vibração para o nosso pensamento, para nossas conexões, e nós devemos ter um cuidado com isso. Um cuidado para a gente não ter uma influência que é uma influência onde nós acabamos tendo assim uma sensação de desordem, algo muito grave, iminente, mas a gente não sabe o que é, e ao mesmo tempo isso está dentro de uma suposição, isso está dentro, inclusive, de uma manipulação coletiva. E nós precisamos ter um olhar para isso criterioso. Então, eu falei assim, o ascendente escorpião, ele é investigativo, ele é curativo, também um signo que traz, assim, olhar as coisas dentro, buscando a raiz dessa questão, buscando uma profundidade. Então, é um mês onde nós precisamos ter esse olhar, que é um olhar, o que está suspenso entre as palavras, as pessoas, nós e nós mesmos, né? Então, o que eu estou querendo dizer? O que está suspenso dentro de mim mesma que se reflete na minha compreensão de quem eu sou. E por que eu uso esse termo suspenso? Porque peixes é algo que ele tem um grau de distorção, imaginação de algo que é misterioso.
algo que não é revelado e visto de uma forma direta, isso é próprio do elemento água e do elemento peixes. Então, é assim, o mar, né? Quando a gente olha o mar, a gente vê uma lâmina de água, uma superfície de água, mas ele é uma imensidão, partes que são de uma profundidade abissal, que o homem não conhece, o homem não chegou até lá. Então, e ele está aqui, a gente toma banho de mar, né? Então a gente mergulha nas águas do mar, a gente se alimenta das águas do mar, porque toda a água que nós bebemos, ela é purificada no mar, mas, ao mesmo tempo, existe aqui um mistério que é desconhecido. Então, nós estamos lidando no astral com essa tônica de que tem algo que está suspenso no ar, mas que nos é desconhecido e que é para nós conhecermos pelo ascendente escorpião. Então, esse é um mês para a gente buscar essa quietude interior, porque esse estélio que acontece aqui, de peixes, ele está caindo na casa 5. Estamos dentro do momento em que nós podemos conectar dentro de nós esse ponto de paz, aonde traz aqui a irradiação da nossa vida, a irradiação das nossas capacidades, imaginar e criar caminhos próprios que serão abertos lá no Ano Novo Astrológico, quando o Sol ingressar em Áries. Eu venho trabalhando com vocês um passo a passo que a gente vem dando. Isso já faz um trabalho de quase 2 anos que eu venho fazendo isso aqui dentro dessa plataforma. Então, nós temos um encontro mensal em que nós estamos vendo a tônica do mês pela lua nova e compreendendo dentro do nosso mapa qual é a área que está ativada, e por isso eu sempre coloco aqui embaixo a descrição das casas para vocês se orientarem aonde a lua nova está caindo e aquela área está sendo ativada. Vocês vão identificar isso em vários sinais, através de sonhos, sincronicidades, através de intuição, através de sinais que a vida traz. Então, dentro da área que vocês têm peixes, vocês devem projetar essa reflexão através de como que ali vocês estão participando com a sua autoimagem, vocês estão participando com a sua criatividade, com a sua sensibilidade. A minha autoimagem é uma interface entre eu e o mundo. E essa interface é que está passando por esse processo, que é um processo de integração, é um processo de investigação, é um processo de autoconhecimento bastante profundo e de ordem íntima. Então, os eventos nesse mês, eles estão bastante associados a percepções pessoais da tua própria intimidade e como que você expressa isso no mundo, como você compartilha isso no mundo. Então, nós estamos vendo um momento de transição de ciclo. Nós podemos lidar com uma certa instabilidade, porque uma transição fala de uma instabilidade, de coisas que estão finalizando e que você pode aqui curar. Você precisa colocar um ponto final em alguma coisa de forma pacífica dentro de ti. O ascendente escorpião, ele fala disso, que é o momento em que você pode, de forma pacífica e de forma bastante profunda, você desatar alguns laços, se desprender de cargas emocionais que estão te acompanhando há muito tempo. Isso ser feito de uma maneira suave, consciente, aonde esse grande triângulo fala que ao esse trabalho ser feito, alguma coisa se soluciona e abre-se um potencial novo. Então, é um ponto importante isso. De nesse mês, a gente ter uma paz interior, para a gente não entrar em ondas do inconsciente coletivo, dramatiza uma situação, ampliam uma ansiedade para que as coisas sejam resolvidas, e é como se estivesse, assim, estabelecendo um caos, mas, na verdade, o que está se estabelecendo é uma nova ordem. E a gente precisa encontrar o nosso lugar dentro dessa nova ordem. Um dos pontos que ele é o diferencial da sociedade, dessa nova sociedade que está surgindo, é a gente ter o nosso potencial individual, é da gente ter a nossa criatividade, um grau de autodidata,
buscar dentro de você um conhecimento que você tem para você fazer de uma forma nova, ela ser integrativa. Você se junta com outras pessoas para desenvolver um determinado trabalho. Nós trabalhamos em conjunto, mas para esse trabalho em conjunto dar certo, cada um precisa trazer a sua contribuição individual, e por isso que eu falo do autodidata, da gente ter essa paz interior, da gente encontrar dentro de nós um ponto que ele é um ponto de equilíbrio pessoal, para você saber não mergulhar em ondas que são ondas que podem surgir dentro desse mês, que são ondas que é aquela coisa da palavra que fica solta no ar e que entra no teu ouvido e que você dorme pensando naquilo, e quando você acorda, aquilo já não é uma palavra que entrou no teu ouvido, aquilo já é um sentimento que você acorda com aquele sentimento, a impotência, ou de que as coisas estão desordenadas, ou de que as mudanças são mudanças que elas vão ser negativas. Então, cuidado com isso. Um período, justamente por essa ênfase no elemento água, nós estamos muito sensíveis e estamos, assim, assimilando coisas sem muito critério. Então, o que traz o critério? Essa investigação que Escorpião fala, seleciona o que é teu e o que não é teu. E por isso que ele fala do mergulho interior. Você precisa dar um mergulho interior dentro de você para conhecer a tua origem, para conhecer a tua ancestralidade, para conhecer os teus sentimentos, conhecer as tuas dores, conhecer a tua própria força psíquica, para você poder se conduzir dentro de um mar que é um mar subjetivo de pensamentos, de sentimentos, que é o inconsciente coletivo. Então, esse critério ele precisa ser próprio. Não é o critério do que a maioria está falando, do que aquilo que está sendo manipulado para que as pessoas se mobilizem com alguma preocupação, com algum medo. O medo, ele trabalha contra esse processo de autoconhecimento e busca de um caminho autodidata. O medo, ele bloqueia isso. Então, esse momento é o momento onde nós também, esse estéreo aqui na Casa 5 em Peixes, ele fala disso, que é assim, dá expressão a teus talentos. Conhece, mergulha em ti e vê qual é a capacidade que você tem e como que você pode expressar isso. Essa busca, ela é uma busca que é pelo universo subjetivo, então ela é através da intuição, ele é através do sonho, é através da espiritualidade, através da meditação. Então nós devemos buscar recursos que tragam para a gente isso, uma quietude, uma paz interior, para que a gente possa enxergar essa capacidade e trabalhar dentro da expressão dessa capacidade, que é algo genuíno, é algo de cada um. É um mês que a gente deve ter cuidado com contaminações, tanto contaminações psíquicas, então, como eu falei, cuidado com o equilíbrio psíquico, né, faz essa seleção, se observa, contaminações que são através de viroses, que são através de coisas coletivas, e 14 de março, quando acontece o eclipse lunar, também é um período onde, tanto antes do eclipse como após o eclipse, é comum acontecer viroses coletivas, acontecer, assim, essas questões de saúde pública. Então, tenha um cuidado com isso, para não ser um momento, assim, de alegria, um momento de prazer, ser um momento de permissividade. Passa esse filtro também, tá? E aqui eu também estou falando aqui desse momento do carnaval, mas eu estou falando também dentro do teu próprio núcleo, né? Então, são coisas que é preciso passar um filtro, porque é um momento de cura, né? Porque Escorpião é isso, um momento de cura. E, às vezes, ocorre que a cura ela vem através de um desequilíbrio de saúde, porque ele está manifestando um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio da tua energia, que ele vai se expressar num desequilíbrio de saúde.
se preservar, para que não haja esse processo, e sim que essa cura que Escorpião esteja aqui está trazendo, esse potencial de cura, seja um potencial de você encontrar a tua autoexpressão, o teu talento, a expressão do teu talento, você encontrar um caminho, que é também Marte, lá em Câncer, na casa 9, ele fala a respeito disso, um caminho espiritual, um caminho filosófico, um caminho elevado, um caminho de encontros com pessoas que têm a mesma vibração que você. Então, tem esse ponto, que Peixes é assim, vamos nos unir, mas você precisa se unir com semelhantes, né? Então, para que você não fique retido aqui em questões que são questões do coletivo. A gente tem esse risco nesse mês. Então, é assim, lembre, é uma transição, a gente está passando uma transição para um novo ciclo que acontece lá em Áries. No vídeo anterior, eu falei dessas questões de projeto, que o novo estava acontecendo, que o novo estava presente na nossa vida, falei do valor do instante, esse é o movimento que a lua nova anterior trouxe, e agora a gente está naquele movimento assim, esse projeto que eu coloquei em movimento, esse novo que está acontecendo na minha vida, exige de mim, solicita de mim, que eu desenvolva minhas capacidades pessoais, que eu desenvolva a minha autoexpressão, que eu tenha aqui um trabalho comigo mesmo, interno, porque o ascendente escorpião ele está falando que esse trabalho todo ele deve ser feito dentro de cada um de nós. Então, para que haja essa paz, é um trabalho individual, porque tem aquele ponto, né? Se cada um de nós estivermos mais pacíficos, isso também se reflete no externo. Então, é buscar esse momento para a gente, inclusive, equilibrar esse movimento que está acontecendo, assim, da geopolítica. O inconsciente coletivo, ele tem uma grande força. A maioria das pessoas estiver dentro desse trabalho de pacificação interior, esse equilíbrio surge no inconsciente coletivo. Se a maioria estiver trabalhando com dores e fazendo dramas, e esse desequilíbrio também se reflete no inconsciente coletivo. Então, nós somos parte do inconsciente coletivo. Nós estamos imersos e fazemos parte. Então, passamos uma parte positiva nesse momento. Então, tem uma prática diária de oração, de meditação, de conexão com a espiritualidade, de conexão com a tua própria estado emocional, para que você consiga identificar os pontos que precisam ali serem curados, porque, em síntese, tudo isso está acontecendo para nos curar. Porque quando chega a Áries, nós vamos agir de forma individual. Então, nós precisamos entrar dentro de nós, entrar em contato com esse conhecimento, fazer uma leitura própria desse conhecimento, assimilar cada um com a sua própria capacidade pessoal para poder expressar isso na nossa vida, com tudo que nós desenvolvemos dentro desse último ano. E por isso é tão importante a gente também, né, estar ciente desse trabalho da Lua, né, que é o que nós precisamos cada mês trabalhar, buscar um grau de consciência para a gente, quando entra um novo ciclo, a gente ter uma síntese disso, e isso fazer parte da nossa vida de uma forma natural. Né? Natural quer dizer aquilo já está assimilado, aquilo já é expresso, a nossa forma de ser. Então, esse é um trabalho delicado, é um trabalho de paciência, é um trabalho de contemplação, um trabalho de reconhecimento interior que se reflete no exterior de uma maneira muito importante. E possamos, cada um de nós, ter uma boa contribuição com todo dentro desse mês. E que esse nosso encontro te seja útil.